Física. Yeah. Olá, bom dia. Então, vamos começar com realmente conteúdos de física, né? A gente fez uma revisão de transformação de unidades, transformar para metros, transformar para quilograma, transformar para segundos. E agora a gente vai começar com o conteúdo. Esse conteúdo que eu vou começar é extremamente simples e normalmente a gente faz as contas de maneira direta, tá? Então, o que a gente já viu de conteúdo? A gente viu que o movimento depende de um referencial, de uma referência, né? E o referencial da física normalmente é a Terra, tá? Então, os exercícios que ele coloca, que ele fala, ele não fala qual referencial que é, então, em relação a tal coisa, qual é o movimento? Se ele não fala isso, a relação é a Terra, o referencial é a Terra, tá? Então, a gente viu o que estava em movimento, né? A gente viu que dependendo do referencial não tem nada parado no universo, né? Está tudo em movimento em relação a alguma coisa. E cinemática é o estudo do movimento, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Cinemática é o estudo do movimento. Então, esse primeiro ano, principalmente, estuda movimento. Existem três tipos de movimento. O movimento está sempre relacionado à velocidade. Movimento tem a ver com velocidade, faz sentido, né? E existem três tipos de comportamento da velocidade. A primeira, quando a velocidade não muda, que é o movimento uniforme. Movimento uniforme, a velocidade é constante. Velocidade do móvel. O que é móvel? É só carro? Não, móvel é aquilo que se movimenta. Pode ser uma bola, pode ser um objeto que cai, pode ser uma pessoa que se movimenta. Não é necessariamente um automóvel, né? Porque às vezes fala que é móvel, é um automóvel, é um carro. Não, nas questões de física, tem algum conteúdo, né, de física, a gente tem algumas palavras específicas, né? Então, móvel, um corpo. O corpo na física não é exatamente um corpo humano, é um corpo, é um objeto. Então, vocês vão se acostumar com esse palavreado com o passar do tempo, tá? Então, voltando, movimento uniforme. Movimento uniforme é quando a velocidade não muda, ela continua igual sempre. Movimento uniformemente variado. Então, varia, né? Variado varia. A velocidade muda, mas ele muda uniformemente, tá? Por exemplo, um objeto que ele está com a velocidade igual a 5, depois vai para 10, depois vai para 15, 20, 25, 30. Então, ele muda a velocidade, mas ele vai mudar a taxas iguais. Então, ele aumenta a taxas iguais. Esse é o movimento uniformemente variado, que não costuma acontecer muito no dia a dia, né? Nem o movimento uniforme. Você consegue deixar um carro com a mesma velocidade todo o trajeto na rua? Não dá, né? Pode deixar uns trechos de reta que não tenha semáforo, lombada, nada. Você até consegue sustentar uma velocidade constante. Ou por algum tempo um aumento de velocidade, mas não indefinidamente, né? O que acontece no dia a dia, que é o que a física não estuda muito, é o movimento variado. O movimento varia, que é o que acontece quando você anda de carro ou no ônibus. O carro está parado, de repente ele aumenta a velocidade, daí de repente ele para de novo, aí ele aumenta um pouco mais, ele diminui porque tem uma lombada. Então, e a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. No movimento uniforme, a gente sabe qual vai ser o próximo passo,
A gente sabe que ele vai manter naquela velocidade. Aqui, a gente também sabe qual é o próximo passo. A gente sabe que ele vai aumentar a taxa igual, ele não vai mudar. Agora, aqui a gente não tem como prever o que vai acontecer depois. Se a gente não tem como prever o que vai acontecer depois, a gente não estuda. A física é assim, gente. Ele vai pegar todos os casos do dia a dia e vai calcular uma velocidade média e vai enquadrar todos esses casos que acontecem normalmente ou aqui em movimento uniforme ou uniformemente variado. Então, se você demora, por exemplo, 1 hora para chegar na sua casa, você vai ver a distância que percorre, o tempo que ele demora, calcula uma velocidade média como se você tivesse tido a mesma velocidade o tempo todo, tá? Então, a física, ela vai facilitar, né? Porque tem como estudar esses movimentos. Então, só para lembrar, movimento uniforme. O móvel vai percorrer com a mesma velocidade. Então, se um carro está a 30 km por hora, você sabe que depois de um certo tempo, ele vai continuar com a mesma velocidade, é movimento uniforme. A velocidade não muda, 30 km por hora. E você sabe que depois de um certo tempo, se ele está em movimento uniforme, ele continua com 30 km por hora. Tá? A velocidade não muda, movimento uniforme, velocidade uniforme, não muda. Movimento uniformemente variado. A velocidade muda uniformemente. Então, se um carro está a 5 km por hora, depois de um segundo ele vai para 10. Depois de um segundo ele vai para 15. Depois de um segundo ele vai para 20. Gente, é horrível escrever com mouse, tá? Então, desculpa a letra aí, tá? Mas vocês estão entendendo, né? Espero que sim. Então, o movimento uniformemente variado. A velocidade mudou, mas ele muda a taxas iguais. Por exemplo, daqui até aqui aumentou 5, mais 5, mais 5. E você sabe que o próximo vai ser 25 quilômetros por hora, tá? Então, você sabe prever. Então, a gente vai ter equações e estudo desse tipo de movimento aqui e deste daqui. O movimento variado, por exemplo, você está num carro, ele está parado, a velocidade é igual a 0. Depois, ele aumenta a velocidade, vai até 30. Aí, ele tem que diminuir, porque tem uma lombada, ele vai para 10. Depois ele aumenta, tem uma reta, vai até 50. De repente ele tem que parar, porque tem um semáforo. Então, você não sabe qual vai ser o próximo movimento, qual vai ser a próxima velocidade. Isso daqui a gente não estuda, a gente deixa todos esses tipos de movimentos, vai enquadrar eles nos outros, tá? E a gente vai ver depois, certo? Cada um, tá? Antes de estudar movimento uniforme, que a gente vai começar com movimento uniforme e depois movimento uniformemente variado. Antes de estudar, a gente vai ter que ver como que calcula deslocamento em intervalo de tempo. Então, o que é deslocamento? Na física, o que importa? O espaço final e o espaço inicial, tá? Então, deslocamento não importa o caminho que foi percorrido. Então, se você saiu de casa, vai chegar na escola, não importa quantas voltas você deu no quarteirão da escola, importa só a sua posição inicial e sua posição final. Essas contas a gente faz de cabeça, tá? Por exemplo, se um carro está no quilômetro 50 e chega no quilômetro 150,
nem precisa de fórmula para saber quantos quilômetros ele percorreu. Qual que é o deslocamento dele? De 50 até 150 tem quanto? Tá fácil, né? Tem 100 quilômetros. Então, ele percorreu 100 quilômetros. Esse é o deslocamento, é o ΔS. Delta na física é variação, é mudança, é o quanto mudou a posição, tá? Não importa o caminho percorrido. Não importa se esse carro aqui parou aqui no meio, no quilômetro 100, e daí voltou até aqui os 50, aí daí veio de novo, ou deu umas voltas, e daí chegou no 150. O importante é o inicial e o final, para você calcular o deslocamento, tá? E não a distância realmente que ele percorre, tá? Então, você consegue calcular isso daqui de cabeça, por lógica, não precisa ter a fórmula. Se fosse a fórmula, aqui dos 50 ao 150, que conta que a gente fez? A gente fez 150 menos 100. Esse é o ΔS. Então, para calcular o ΔS, você pega o quê? Espaço final era 150. Esse é o espaço final. Menos o espaço inicial, que nesse caso aqui é 50. Opa, espaço inicial. É 50, tá? E que daí deu igual a 100, tá? Dá para fazer direto, não precisa dessa fórmula para fazer, tá? Agora, o deslocamento poderá ser negativo. Qual o caso de negativo? Vamos fazer aqui. Então, se um objeto está no quilômetro 225, ou um carro está no quilômetro 225 de uma rodovia e chega no quilômetro 103, ele diminuiu a quilometragem. Então, ele está no sentido contrário da rodovia. A rodovia, ele aumenta no sentido e se você retorna na trajetória, você vai diminuir a sua posição, então o ΔS vai ser negativo. O que significa o ΔS negativo? Significa que ele está retornando na trajetória, ele está no sentido contrário da trajetória, tá? Então, a rodovia aumenta, por exemplo, para a direita e ele está retornando, ele vai diminuir a posição dele. Então, como que calcula o ΔS? É final, esse aqui é o espaço final e esse daqui é o espaço inicial. O espaço final é 103, menos o inicial, que é 225. Como que fica essa conta de ΔS? 103 menos 225, se você tem 103 e deve 225, você vai dever, dá negativo. Pela fórmula já dá negativo. 103, 225 menos 103 vai dar 122 quilômetros. Então, o que significa esse menos? Significa que ele retornou 122 quilômetros. Ele percorreu 122 quilômetros, mas no sentido contrário da trajetória, tá? Então, dá para fazer direto? Dá. O que você olha? Olha, aqui é maior, o começo é maior do que o final. Se ele diminuiu aqui a quilometragem, significa que ele retornou. Daí você põe negativo. E daí você subtrai um do outro. 225 menos 103, tá? Agora, aqui, por exemplo, embaixo, ele tinha 150 e foi para 300. Ele aumentou, então o ΔS vai ser positivo. Quanto que ele aumentou? Vamos fazer direto esse, né? 150 para 300 aumentou 150, né? 300 menos 150, né?
Aqui é o final, aqui é o inicial. Ele aumentou, então é positivo, ele aumentou 150 quilômetros. 300 menos 150 dá 150, tá? Então, esse é o ΔS, vai ser positivo, porque ele está no sentido correto da trajetória, tá? E não está no sentido contrário. Bom, e qual a diferença para a distância percorrida? O deslocamento só importa o final e o inicial. A distância percorrida vai importar todo o caminho que ele percorre, tá? Normalmente na física, e olha a novidade boa, o deslocamento é sempre igual à distância percorrida, tá? Mas tem alguns casos que não. Então, vocês têm que saber diferenciar. Voltou. Vocês têm que saber diferenciar a distância percorrida, que eu vou simbolizar como D, e o deslocamento, que é o ΔS. Então, por exemplo, se você está numa esteira ergométrica, você sai do lugar? Não, você não sai do lugar. Você muda a sua posição? Não, você fica ali parado, andando ali na esteira. Qual é seu deslocamento? É zero. Então, se você está caminhando numa esteira ergométrica, não importa se você caminhou 2 km, 3, 4, 5, você não sai do lugar. Você não se desloca, mas você caminha uma certa distância, né? Então, você caminhou 2 quilômetros, é a distância que você percorreu. Qual o seu deslocamento? Zero, você não saiu do lugar. Outro exemplo, você sai de casa, anda 600 metros, chega na padaria, compra pão e volta. Qual sua posição inicial? Casa. Qual sua posição final? Você voltou para casa. Qual o seu deslocamento nesse trecho todo? Zero. Você estava em casa e no final estava em casa de novo. Você não se deslocou. Agora, qual a distância que você percorreu? Aí não é zero. Você, para ir, andou 600 metros, para voltar mais 600, você andou 1 km 200, né? Ou 1.200 metros. Tá? Então, distância percorrida e deslocamento são diferentes, tá? Mas não é difícil de entender, né? Normalmente, as questões de física, o deslocamento é igual à distância percorrida, você não precisa se preocupar tanto, né? Agora, intervalo de tempo. Intervalo de tempo é a mesma coisa, tem o delta aqui, que é variação. Tudo que tem delta na física vai ser sempre final, menos o inicial, tá? Então, delta S, delta T, delta V, qualquer delta é final menos inicial. Então, delta T, T final menos T inicial. Delta S, S final menos S inicial. Então, sempre vai ser variação. Então, não se preocupe com esse delta. É só o intervalo, quanto mudou. Tá? Então, aqui, do mesmo exemplo que a gente já fez, a gente calculou o delta S, né? Deu 150 quilômetros. Agora o delta T. Ele saiu 1,20. Esse aqui é o tempo inicial. E ele chegou às 16h40. 4h40, esse é o tempo final. Quanto tempo durou? Então, das 13 até as 16, são 3 horas. Dos 20 minutos até 40, são mais 20 minutos. Dá para fazer assim assim direto, né? 3 horas e 20 minutos. Agora aqui, das 13h30 às 18 horas. Das 13 até 18, tem 5 horas. Mas não é das 13 horas, é das 13h30. Então, a gente contou 13 horas, ou 5 horas, a partir das 13. A gente tem que descontar esses 30 aqui. Então, não serão 5 horas, serão 4 horas. Opa!
4h30. Dá para fazer direto por lógica, né? Nem precisa dessa fórmula aqui, você tem que ver quanto tempo passou. Mas tem algumas contas que é melhor montar, né? Ou você pode fazer direto. Das 23 horas até as 17 horas, 30 minutos e 23 segundos, tem quanto? Tem como você montar essa conta? Tem. 23 horas é 0 minutos e 0 segundos. Para você saber quanto tempo passa das 17h30 até as 23, você vai subtrair, né? Esse daqui menos esse. Vamos fazer essa conta. Agora, não dá para você, por exemplo, tirar aqui 22 e pôr 1 para cá. Por quê? E essa é a dificuldade de fazer contas com tempo. Você tira 1h, você não vai pôr 100 minutos, você vai pôr 60 minutos. 1h tem 60 minutos, tá? Então, você não vai fazer essa conta com 100, você vai fazer com 60. Agora, se você tirar 1 minuto daqui, fica 59. 1 minuto tem 60 segundos. É essa conta que você vai fazer. Então, é bom sempre você juntar aqui em pares, né? Minutos. Tirou 1, ficou 59. Empresta 1 para cá, não. Tirou 1 minuto, colocou 60 segundos. E daí, você vai subtrair aqui. 60 menos 23. Faz a conta direto, né? Aqui fica 5 e aqui empresta 1, né? Que daí você só tá nos segundos. Fica 10 menos 3 dá 7. 5 menos 2 dá 3. 59 menos 30 dá 29, né? 9 menos 0, 9. 5 menos 3 dá 2. E 22 menos 17. 22 menos 17 dá 5. Então, 5 horas, 29 minutos e 37 segundos. Dá para fazer direto? Dá, se você tiver um raciocínio lógico bom, dá para fazer direto. O que você faria? Bom, das 23 horas até as 17, são 6 horas. Isso, são 6 horas. Mas não é 17, é 17h30. Então, você não conta esses 30 minutos. Dá 5h30. Mas você tem que descontar esses 23 segundos. Então, 5 horas, 29 minutos e 37 segundos, tá? Então, dá para fazer direto. Mas, se não conseguir, dá para montar essa continha aqui. Lembrando que, se você for montar essa conta aqui, né, de horas menos uma outra, você tem que lembrar que se você tira 1h, tem que pôr 60 minutos. Se tira 1 minuto, tem que pôr 60 segundos, tá? Senão dá tudo errado. Bom, gente, é isso. Lembrando que as aulas vai ser como complementação ao Centro de Mídias, tá? Eles costumam trabalhar muito conteúdo de uma vez, eu não vou passar muito conteúdo. Então, antes da gente estudar movimento uniforme, a gente tem que saber direitinho como que calcula o ΔS e o ΔV, ou ΔT, né? O deslocamento em um intervalo de tempo, que a gente vai usar isso como fórmula nas próximas aulas, tá? Então, na próxima aula aí vai vir realmente as formulinhas de movimento uniforme de cinemática, tá? Então, estudem, tirem as dúvidas, tá? Se precisar ter um plantão de dúvidas ao vivo, a gente faz, é só falar, tá? No Centro de Mídias a gente marca. E é isso, tá? Tchau, tchau, gente. Boa semana.